pessoal, agora nessa parte nós vamos falar um pouco sobre os textos de divulgação científica. Bom, antes de nós começarmos a falar sobre os textos de divulgação científica, temos que relembrar um pouco o que seria a própria divulgação científica, né? A divulgação científica, gente, diferentemente dos livros didáticos e dos textos didáticos, ela tem o objetivo de popularizar a ciência. A divulgação científica, ela nasceu muito conectada àqueles movimentos de ciência e tecnologia que a gente já discutiu em aulas anteriores, que tem como objetivo fazer com que o fazer científico em si, né, a produção científica, os métodos, todas as questões inerentes à ciência, não fiquem apenas restritas aos produtores de conhecimento científico, né, ao ambiente acadêmico, ao ambiente de pesquisa. Que as pessoas, de um modo geral, saibam, conheçam e tenham entendimento sobre o fazer científico. Então, este é o objetivo da divulgação científica, né? Popularizar, vulgarizar a ciência, vulgarizar nesse sentido, de que não fica apenas restrito às pessoas que a produzem, mas todas as pessoas da sociedade. Por quê? Porque nossa sociedade, atualmente, utiliza-se de muitos recursos tecnológicos, nem sempre totalmente benéficos, mas que são produzidos a partir de conhecimento científico, e nós temos muito desentendimento em relação ao fazer científico, aos métodos. Então, nós não entendemos muito bem como isso acontece, como esse conhecimento é produzido. No entanto, nós estamos aqui agora utilizando vários recursos tecnológicos advindos do conhecimento científico, dos quais a gente não tem tanto entendimento do seu funcionamento. Então, nós não temos o poder de crítica em relação a todo esse conhecimento, a esse conteúdo, que muitas vezes entra também dentro dos aspectos econômicos de consumo. Então, para a gente ter um posicionamento mais crítico em relação à ciência, a gente precisa saber como que ela funciona, como que ela produz seu conhecimento, como que as hipóteses são formadas, elaboradas, como que uma hipótese pode refutar outra. Isso é importante, a divulgação científica ela vai muito nesse sentido, no sentido de fazer com que todas as pessoas conheçam como que a ciência em si ela anda, né, digamos assim. Então, fazendo apenas um breve comparativo, no livro didático, né, o livro didático ele constitui-se um recurso de ensino de aprendizagem, ou seja, o livro didático ele tem a finalidade de fazer com que os alunos, né, e os professores trabalhem determinados conceitos, não só da ciência, de todos os conteúdos, né, que são trabalhados na escola, português, matemática, geografia, enfim, com mais facilidade. Então, o livro didático é um recurso de ensino-aprendizagem que nós utilizamos para poder facilitar o trabalho dos diferentes conceitos que nós devemos trabalhar nos estudantes dentro do contexto da educação básica. É claro que os livros didáticos, eles não são escritos apenas para ensino básico, tem livros didáticos para diferentes níveis de educação formal. Mas pensando aqui na nossa atuação, na futura atuação de vocês no ensino básico, estamos dando este enfoque. O livro didático também, pessoal, ele tem o foco nos estudantes no ambiente escolar. Então, ele conversa com o professor e ele conversa com os estudantes que estão dentro de uma escola, né? Então, essa delimitação, ela está presente dentro dos livros didáticos. A divulgação científica, fazendo comparativo, como eu já comentei anteriormente, ela é um recurso para popularização e vulgarização da ciência em si. Então, não necessariamente ela tem como objetivo tornar mais palatável determinados conceitos científicos para os estudantes que estão ali precisando aprender sobre o conceito X ou Y dentro das ciências naturais e biologia, certo? Embora isso possa acontecer, e acontece com muita frequência, porque muitas vezes esses textos são escritos também com uma linguagem mais palatável para esses alunos, palatável para esses estudantes. Então, ele pode ser utilizado para ensino-aprendizagem, mas o objetivo central da divulgação científica é a popularização em si, né? A divulgação científica também, ela tem foco em grupos sociais e pessoas que estão fora da produção da ciência e pode ser realizada em diversos ambientes, em diversos formatos. Então, só reforçando o que eu já falei, né? A divulgação científica você não faz para outros cientistas. Os cientistas já sabem como a ciência é produzida, né? Eles, teoricamente, já dominam os processos de produção, já entendem a questão filosófica da ciência.
A divulgação científica é feita para as pessoas que estão fora da produção da ciência, e não necessariamente dentro do ambiente escolar. A divulgação científica ela pode ser feita em diversos locais e em diversos formatos também, pessoal. É claro que existem muitos textos de divulgação científica dentro de livros didáticos. E você também, como professor, pode trazer esses textos para a sala de aula. Mas não necessariamente essa divulgação é realizada, ela é elaborada para ser realizada apenas dentro de um ambiente escolar e dentro da educação formal. Muitas vezes você vai tratar nesses textos, na divulgação científica, conteúdos que você trabalha dentro do currículo do ensino de ciências do ensino básico. Mas nem sempre esse é o objetivo desse texto por trás. Lembre-se, o texto de divulgação científica tem como objetivo a divulgação e popularização e vulgarização da ciência em si, ok? Bom, os textos de divulgação científica, então, eles podem estar presentes no livro didático? Sim, claro. Vários textos de divulgação científica contribuem ali para o enriquecimento de um conteúdo dentro de um tópico de um livro didático, contribui para uma análise um pouco mais integrada, contribui para você entender aquele conteúdo dentro de uma perspectiva do movimento CTS. Sim, com certeza, eles são muito bem-vindos, né? Embora talvez eles não tenham esse objetivo inicial, eles são muito bem-vindos porque eles realmente constituem-se ferramentas para uma análise um pouco mais integral, uma análise mais contextualizada daquele conhecimento que você trabalha em sala de aula com seus alunos, né? Como eu já falei anteriormente, eles podem apresentar vários formatos. Você pode apresentar um vídeo de divulgação científica para os seus alunos, uma entrevista entre pesquisadores. Você pode levar seus alunos para um laboratório de uma universidade que esteja aberta para receber estudantes, para eles conhecerem um pouco da produção de alguma área do conhecimento da ciência, e você está trabalhando com divulgação científica também. Então, não necessariamente é apenas textos escritos, né? E qual que é a importância desses textos de divulgação científica, né? Eles são ferramentas para contextualização do conteúdo escolar. Muitas vezes você vai trabalhar um conteúdo e os alunos têm muita dificuldade de compreender. Se você usa um texto de divulgação científica, você vai fazer com que aquele conteúdo faça mais sentido para os seus alunos. Isso vai facilitar o aprendizado. E também é uma ferramenta para a construção de uma visão mais coerente com o processo de produção do conhecimento científico. Significa que o quê? Os alunos não apenas vão aprender de forma mais, digamos, fácil, né? Não sei se podemos utilizar esse termo, mas aprender com um pouco mais de sentido sobre aqueles conteúdos, sobre aquele conceito que você está trabalhando, mas eles também vão entender como que esse conhecimento foi construído, como que esse conhecimento foi produzido por cientistas. Ele vai entender o processo de produção. E entendendo o processo de produção, ele vai ter uma visão mais aproximada da realidade da produção do conhecimento científico. Ele não vai tomar aquele conceito como conceito pronto e acabado. Ele vai entender que aquilo constitui-se o estado da arte que se tem a respeito daquilo, mas que pesquisas nesse momento exato estão sendo realizadas no mundo inteiro por diversos grupos de pesquisas, e novas conclusões elas podem ser chegadas, novas teorias podem ser desenvolvidas, hipóteses podem ser refutadas nesse exato momento, porque muitas pessoas estão se debruçando sobre aquele aspecto neste momento, e novas formas de se interpretar aquilo podem surgir também. Então, os textos de divulgação científica estão muito coerentes com a ideia do movimento do CTSA, que é ter uma visão integral da ciência, não apenas como algo pronto e acabado. Isso contribui para a gente ir anulando aqueles mitos de que a ciência só produz coisa que é totalmente benéfica, que a ciência vai resolver todos os problemas da humanidade e que a produção científica é neutra. Então, essa é a importância da utilização desses textos de divulgação científica, para a gente contextualizar os conhecimentos que a gente tem que trabalhar, que é da nossa competência enquanto professor de ciências naturais e biologia. Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, onde a gente pode encontrar textos de divulgação científica. Bom,
E eu gosto muito de utilizar essa revista, essa publicação, Ciência Hoje. Não sei se vocês conhecem, mas é aberta, uma publicação, creio que mensal, sobre vários temas. Você vem aqui desse lado onde tem essa lupa e você pode procurar por temáticas específicas. E sempre é trazido textos onde você vai trabalhar, onde você pode ter a oportunidade de trabalhar ali a questão do conceito, né? E dar uma contextualizada bem bacana. Esses textos são escritos por pessoas normalmente cientistas, não necessariamente sempre cientistas, podem ser outros divulgadores, né? Escritores, jornalistas, por exemplo, que tratam aquele assunto de forma mais atrativa para os estudantes. Então, é muito legal a gente sempre dar uma pesquisada nesse site aqui, ó. Por exemplo, é uma recomendação que eu faço para vocês. Isso aqui é a edição, a capa da edição de abril de 2021, é a edição 375, e vocês podem acessar no cienciahoje.org.br, gratuito. Nesse mês, por exemplo, temos vários assuntos, como, por exemplo, aqui, lições da pandemia, fortalecer redes internacionais de pesquisa translacional. Essa aqui é na parte de conexão ciência e saúde. Então, vai trazer novidades, vai mostrar um pouco como que esse conhecimento científico é mostrado, é construído, a importância das parcerias, o que as parcerias internacionais podem trazer de benefícios em relação à pandemia, enfim, é um assunto que com certeza é muito interessante você trabalhando em sala de aula. De repente você está lá trabalhando o tópico de viroses, então você já vai dando uma contextualizada com a questão da pandemia, você pode trazer textos que você pesquisou aqui, por exemplo, no Ciência Hoje. Outros aspectos aqui no tópico que eu gosto bastante, que é de mulheres na ciência, que é contra todas as expectativas. Traz aqui casos de cientistas mulheres brasileiras que já sofreram preconceito, que enfrentam dificuldades porque pelo simples fato delas serem mulheres e estarem atuando como pesquisadoras, que é um ambiente típico dos homens, mas que não necessariamente, porque muitas mulheres pesquisadoras no Brasil fazem pesquisas importantíssimas. Então, esse é um mito de que o pesquisador sempre é um homem, de meia idade, cabelo bagunçado, meio maluco, desorganizado. Então, esse estereótipo de cientista ele deve ser quebrado. Nós não devemos, enquanto professores de ciências, trabalhar no reforço dessa identidade de cientista, né? Então, você trazendo aqui algum aspecto que traz aqui em relação às mulheres também é algo para você trabalhar, um tema transversal para ser trabalhado, né? Muito interessante esse daqui, que é o estereótipo ameaça invisível, crença fundada de que mulheres têm menos habilidades do que homens em algumas áreas, como matemática e orientação espacial, pode levar à falta de representatividade do gênero em ambientes dos jogos digitais e até prejudicar o desempenho de jogadores, né? Um tema legal de se trabalhar em sala de aula, às vezes você separa os grupos e os meninos acham que eles têm mais habilidades, você pode trazer um texto desse dentro de algum tema de biologia, e você pode fazer uma parceria com um professor de português, por exemplo, estudar um texto, fazer os alunos escreverem uma resenha sobre a opinião deles sobre esse assunto. Então, você trabalha de forma transversal, de forma multidisciplinar, de forma transdisciplinar. Então, enfim, divulgação científica é muito bom para a gente dar uma abordagem integral aos conteúdos que a gente trabalha em sala de aula. Bom, então eu recomendo demais, gente, o Revista Ciência Hoje como uma fonte de textos de divulgação científica para vocês utilizarem em sala de aula. Outro muito bom que eu utilizo também é o site Consciência, que faz parte da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Aqui a gente tem a edição desse mês, né? Só tirei uma foto aqui, mas aqui também tem uma lupinha, você vai lá e encontra dossiês ou textos especiais que eles escrevem, e você pode procurar sobre assuntos mais diversos, né? Aqui normalmente é escrito por jornalistas, e vejam, a divulgação científica nem sempre é feita
pesquisadores daquela área do conhecimento, pode ser feito por jornalistas também, pode ser feito por estudantes, qualquer pessoa pode ser um divulgador de ciência. Ele precisa atender aqueles aspectos estruturantes dos textos, que o configuram como um texto de divulgação científica, mas ele pode ser realizado por pessoas de diversas áreas. Esse site também é muito, muito, muito bom. Sempre traz temas muito legais, muito interessantes de serem trabalhados em sala de aulas. Eu recomendo fortemente para vocês também. Outro ambiente que nós temos de divulgação científica são os museus, né, que constituem locais onde você pode levar seus estudantes sempre que possível, pode e deve, né? É uma experiência única, né? Eu coloquei uma foto aqui do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, a professora de biologia levou um monte de alunos e eles simplesmente amam. Primeiro porque foge da rotina, depois porque eles ficam mais instigados, fazem mais questionamentos, né? Nesses locais, a divulgação, os museus têm o objetivo de fazer a divulgação científica, né? Muitas vezes trazem textos aqui, igual está falando do Tiranossauro Rex, né? Esses textos muitas vezes trazem questões, conceitos que os alunos ainda não compreendem. É um momento legal, porque eles vão te perguntar, mas professor, o que é, sei lá, omoplata, sei lá, um determinado nome de osso? O que é biogeografia, sei lá, como que os fósseis são formados, né? Então, esses questionamentos, eles com certeza são levantados por os estudantes. E em sala de aula é o momento, a parte 2 de estudo, de você trabalhar todas essas questões que os alunos levantaram. Então, quando você vai falar de fóssil, depois de ter levado seus alunos no Museu de História, onde tem um monte de fósseis, com certeza os alunos vão ter uma conexão. Fóssil não vai ser só aquela coisa que ele viu numa foto do livro, é algo que ele já viu de verdade. Às vezes você pode até pegar no fóssil, né? Tenha essa interatividade, mas isso vai conectar com uma experiência real que aquele aluno teve. Então, isso vai, com certeza, facilitar o trabalho desse conceito, o trabalho teórico, né? O trabalho sobre o que é um fóssil em sala de aula, com certeza. Então, você pode utilizar para divulgação científica, levar seus alunos também em ambientes que são propícios para a divulgação da ciência, como, por exemplo, museus, né? Museu de História Natural da PUC, esse é o que fica aqui em BH. Onde mais a gente faz divulgação científica? Como eu comentei anteriormente, divulgação científica, os textos de divulgação científica, né? Tem os textos jornalísticos, mas a divulgação científica em si, ela é feita de diversas formas. Eu coloquei aqui em destaque o canal do YouTube, né? Do biólogo Átila Yamarino, que ficou bem, digamos assim, famoso agora na época do Covid, né? Ele já tinha um canal de divulgação científica no YouTube, e esse canal ele foi super acessado, passou a ser mais acessado, ele deu várias entrevistas, né? O trabalho de divulgação científica que ele faz já é anterior, em relação a essa situação do Covid, da pandemia do Covid. Mas ele sempre está trazendo temas muito interessantes, faz entrevistas, faz live, e ele está divulgando ciência, né? Ele, nesse caso aqui, ele é um doutor em microbiologia, ou seja, ele é um produtor de conhecimento científico, mas, além disso, ele também atua como um divulgador científico, né? Um divulgador do conhecimento científico. Ele aqui convidou um médico cardiologista da USP, né, o Bruno Caramelli, para falar sobre o kit COVID. O kit COVID não funciona e faz mal. Então, aqui ele está apresentando os conhecimentos científicos que são, né, atualmente compreendidos dentro do âmbito da ciência sobre essa questão do kit COVID, que é uma questão super polêmica, alguns médicos recomendam. Então, precisa ter uma visão neutra da ciência, né? Então tem que ter outro aspecto, tem que buscar mostrar que existem visões diferentes sobre isso. Então esse entrevistado aqui, por exemplo, ele traz outra visão, ele mostra, olha gente, o que é um remédio profilático, o que é um remédio que tem eficácia, como que se dá a eficácia de um remédio, como que são feitos os testes. Então ele vai esclarecer, desde o ponto de vista da ciência, por que determinado medicamento não é considerado um medicamento eficaz para tratamento de uma doença, no caso, Covid?
E então ele vai explicar, vejam que não tem aqui, mas é mais de 1 hora de entrevista. Então, é uma divulgação científica, vai detalhar. Nesse momento, várias questões conceituais são mostradas, né? Seus alunos podem assistir e falar assim, professora, mas o que é mesmo profilático? Professora, que palavra é essa? O que significa RNA viral? Olha aí o momento de você começar a introduzir o assunto de genética, né? É claro, gente, a gente não pode ficar só apresentando texto de divulgação científica sem conexão com aquilo que está fazendo parte dentro do currículo, né? Isso tudo deve ser feito com base dentro do currículo, porque senão você vai fugir demais e tem vários assuntos polêmicos que você vai ficar horas e aulas trabalhando sobre aquilo. Você tem que puxar dentro desses textos de divulgação científica, dos textos didáticos, aquilo que você quer que seus alunos aprendam, o foco dentro daquelas temáticas lá que estão inseridas dentro do currículo, né? Porque senão você foge demais. Então, você tem que utilizar direcionadamente. Então, você vai ter que fazer uma curadoria, né? Todo texto científico, divulgação científica, que vai ser importante para você. Tem texto de divulgação científica trazer conceitual. Então, você precisa, antes de mandar os seus alunos, um texto para os seus alunos para eles lerem, né, indicar uma leitura para eles, analisar se aquele texto não traz erros conceituais, se não traz uma visão antropocêntrica, qual que é o teor daquelas palavras. Então, essa análise, essa curadoria deve ser feita por você, e tudo isso deve estar diretamente relacionado ao currículo, ok? Bom, é isso que eu tinha para a nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima. Obrigada.